Oi, gente, tudo bom? Esse tipo de vídeo eu já andei postando por aqui, mas ele estava acelerado e dessa vez tem alguns trechos que não estão acelerados, tá? Para quem não conhece, existe uma plataforma roxa que é a concorrente do YouTube, que eu não posso falar o nome dela porque os algoritmos odeiam. Então, a plataforma roxa eu vou deixar tanto aí no vídeo quanto embaixo do vídeo. Embaixo eu sempre coloco os links complementares de todas as minhas outras redes sociais, inclusive dessa plataforma roxa onde eu faço live. Ou seja, lá na plataforma roxa eu costumo fazer live quase todo dia, depende muito do que eu preciso fazer também. E aí, às vezes, eu gravo todo o processo do que eu preciso fazer, seja com Photoshop, seja na aquarela à mão, seja escrevendo, fazendo minhas anotações, como se fosse o método Pomodoro enquanto eu trabalho. É muito comum lá na plataforma roxa. Não sei se vocês estão acostumados, se vocês conhecem, tá? Então, aqui é um trecho da minha live. Essa live, acho que se eu não me engano, teve 3, 4 horas de duração enquanto eu estive trabalhando. Então eu peguei um trechinho dessa live e tô postando aqui no YouTube para vocês poderem conhecer meu trabalho novo lá na plataforma roxa, quanto para aproveitar um pouco da minha live aqui no YouTube também, tá bom? Se você não conhece, me segue lá na outra plataforma, porque o conteúdo que eu ando fazendo lá é diferente aqui do YouTube. A forma que a plataforma roxa trabalha com a interação, com o processo de criação é bem diferente do YouTube. Então, talvez, se vocês gostam de conteúdo assim, mais lento, que mostra literalmente passo a passo de tudo que a gente faz, vocês vão gostar desta plataforma, tá bom? Aqui no YouTube eu vou manter os vídeos que eu sempre faço, que vocês já estão acostumados, mas lá durante as lives, como é ao vivo, o processo é diferente, tá bom? Espero que vocês gostem e que se divirtam com o vídeo.